De volta com o nosso Gente que Faz, ao lado de Rogério Vitor Campos. Amigo, companheiro de muitas caminhadas, Sim. empreendedor e uma veia inquieta por soluções. Sim. Não é? E como um bom valadarense, teve o seu tempo nos Estados Unidos. Sim. Como é que foi esse tempo lá? Bom, para ser um genuíno valadarense, você precisa dar uma passada lá, Tem né? que estar lá, Ou né? tem que ter parente lá. Porque Boston é um bairro de Valadares. É né? verdade. Quando você pisa no pé de alguém lá e vê que é brasileiro, você fala, ô valadarense, me desculpa. Desculpe, foi mal. Mas é uma experiência que nós tivemos no auge que as pessoas estavam indo. Meu pai, na época, ele tinha uma serraria e a gente viu uma estabilidade do meu irmão lá nos Estados Unidos. Então, nós queríamos ir lá para cooperar, só que aí acabamos passando 3 anos. 3 anos? 3 anos. Que cidade eu lá? fiquei de 10 anos aos 13 anos em várias cidades. Então, os nomes eu não me lembro de qual mais não, mas eram cidades maravilhosas. E Foi uma experiência boa? Foi uma experiência que até hoje eu tive que usar em alguns negócios por causa do inglês. Então, por causa do inglês, eu já lidei com alguns investidores norte-americanos, europeus, e com isso eu tive que usar meu inglês que eu aprendi há 20 anos atrás, entendeu? Um pouquinho mais, não? Por aí. Ó a maldade. Por aí, é verdade. Dessa experiência, aí você retorna no Brasil ainda muito jovem. Sim, 13 anos. Né? E depois tem toda a sua formação. Você estudou onde aqui em Valadares? Eu estudei na escola estadual, né? Eu tive lá bons professores, pessoas que não sabem o bem que foram plantados através das suas atitudes. Um deles eu lembro muito bem que eles falaram assim, olha, eu já tive aqui aluno que está trabalhando na NASA. Aí eu lembro que eu brinquei e falei assim, esse aí vivia no mundo da Lua, né? Então, mas a verdade é que esses professores, eles são os grandes norteadores para o nosso sucesso. Eu lamento muito eu não ter estudado adequadamente, esse foi um grande pesar, é algo que eu não consigo apagar da minha história, mas que me trouxe prejuízos estratosféricos. Embora eu tenha tomado repetido de ano uma única vez na escola estadual, por falha minha, por questão de não comprometimento, não enxergar o que aquilo estava me gerando no futuro. Hoje no Brasil, ele tem uma cultura bastante diferenciada dos Estados Unidos. Hoje os pais viram para os seus filhos e falam assim, olha, estudem para ter um bom emprego. Mas lá eles falam, estudem para gerir a sua própria empresa, para você ser dono do seu próprio negócio. E isso é o que distingue um país desenvolvido de um país subdesenvolvido. Por quê? Nós fomos criados sempre com aquela cultura de enriquecer aqueles que estão em cima de nós. Estuda para ter um bom emprego. Ou seja, quem ganha com isso é o seu patrão. É quem está acima. É né? quem está acima. E lá não. Lá a gente sempre teve a motivação de estudar para ter o seu ser próprio... melhor. Para ser melhor e para ter o seu próprio negócio. Né? Então, assim... O que eu entendo é que essa visão, durante um tempo, ela estava apagada e aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu na época, eu fiz um concurso interno num certo banco, passei e eu ia para a Feira de Santana. Então, meu pai, na época, ele era advogado, falou, olha, meu filho, você pode ir, conseguir um bom emprego lá, se tornar gerente daqui a 20 anos e depois eles te trocam por outro mais novo. Por outro mais novo, muito mais barato. Então, assim, isso me fez repensar a minha trajetória. Ele falou, olha, vem, fica comigo e você vai ser dono do seu próprio negócio. Então, isso começou a me motivar. Embora eu passei por muitas situações difíceis, longos anos trabalhando gratuitamente, e tem um livro, né, chamado Pai Rico, Pai Pobre, que fala o seguinte, trabalhe não para ganhar dinheiro, mas para aprender. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu trabalhei não ganhando dinheiro, mas aprendi. Ô Rogério, o que você fala é uma realidade tão presente no empreendedor brasileiro, não é? Porque o empreendedor norte-americano, sem querer fazer essas comparações de autodepreciação, não é isso? Não. Mas o empreendedor norte-americano, ele cresce com a visão, eu quero fazer o meu primeiro $1 milhão. Sim. De dólares. Sim. Né? Essa Sim. é a visão dele. Sim. Então ele trabalha para ele e por ele. No Brasil, não. No Brasil, ele tem que trabalhar de graça durante muito tempo, ele tem que fazer de graça, ele tem que produzir de graça, ele tem que dar desconto. E é massacrante. E muitos, ao longo dessa caminhada, como empreendedores, vão ficando no caminho. Vão ficando pelo caminho. Verdade. Então, voltando a não serem empreendedores, voltando a trabalhar de carteira assinada, no negócio de alguém, até que de volta isso
vem de novo e explode. Né? E você falou, eu tive que passar por essa situação. Vamos começar com conselhos? O empreendedor hoje que está passando por essa situação de ter que trabalhar de graça, de ter que passar por essas experiências, qual é o primeiro conselho que você dá para essa turma? Persistência. A persistência. Porque todos os grandes empresários passaram por situações difíceis. E no momento mais difícil é que você gera soluções para a sua empresa. É que você vai fazer uma economia ali, é que você vai pensar numa nova ideia aqui, é que você se estrutura melhor porque essa empresa precisa da sua dedicação. E muitas vezes a empresa que está te gerando lucro, ela está indo no automático. E quando ela se depara com alguns intempéries, com algumas trepitações, você não tem controle dela mais, porque você deixou ela no automático. Aí você volta ao teu desgaste, dormir com ela, acordar com ela, jantar com ela, almoçar com ela, até que a solução chega. A solução sempre chega. A questão é o tempo que isso leva. E o tempo ele é determinado pela sua persistência, ele é determinado pela sua expertise, ele é determinado pela sua criatividade, ele é determinado também pela sua agressividade em abrir novas, em ser inovador e também ter uma relação com seus concorrentes, para saber o que eles estão fazendo certo, o que eles estão fazendo errado. Então, assim, o empreendedor ele tem que ser uma máquina pensante diariamente. Ele sempre tem que falar assim, aonde eu posso atingir o meu objetivo com mais celeridade e com mais robustez. Porque o que acontece? O trabalho que você tem para gerar um negócio é o mesmo trabalho que você tem para gerar o negócio. Entende? Então, você pode vender algo de R$100 que vai te dar o mesmo trabalho e algo de R$10.000 que vai te dar o mesmo trabalho. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Então, no momento de crise, é o momento que você vai ter que focar, você tem que parar, tem que sacrificar. Uma das primeiras perguntas que me foi feita quando eu fui fazer um determinado curso é que ele falou o seguinte, você está disposto a sacrificar a sua família, sua esposa, seus filhos pela sua empresa? E eu disse sim, eu estou disposto. E eu sei que isso fere o conceito e a cultura brasileira. Isso fere drasticamente. Eu sou um homem familiar, sou um homem espiritual, né? Pelo menos almejo e tento ser, mas eu creio que eu tenho esse alicerce na minha casa. Contudo, para ter isso, tem que haver sacrifícios. Nenhum dos apóstolos se tornaram apóstolos sem sacrifício. E nenhuma empresa surge, pelo menos não é regra, mas sim exceção, mas nenhuma empresa surge forte, sólida, sem sangue, sem suor, sem choro. Entende? Então, eu acredito que se houver esse foco, essa dedicação, as empresas conseguem achar suas soluções e aí sim crescer. E aí sim, o sacrifício que você fez em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, ele te gera toda uma estabilidade. Você vai colhendo depois. Futura. Curioso, né? Que essa pergunta é uma pergunta tão impactante que ela causa um impacto muito grande, porque justamente por causa da nossa cultura. Você está disposto a sacrificar a família tal, pelo trabalho? Aí você fala assim, não. É uma resposta até ingênua, porque não tá disposto a sacrificar pelo seu próprio negócio, mas faz esse sacrifício pelo negócio dos outros. E outra coisa, indiretamente você sacrifica a sua família, porque você não tem dinheiro digno para ter um plano de saúde adequado, não tem dinheiro digno para você não ter, você não tem segurança adequada, você não tem um imóvel adequado, você não tem um carro adequado, você não tem as férias adequadas, ou seja, você sacrifica ela durante o resto da sua vida, enquanto você poderia sacrificar ela durante um período da sua vida. Essa é a grande diferença. E outra palavra que o Rogério está deixando aqui que é muito forte, o mesmo trabalho que você tem para gerar um trabalho medíocre, sim, o mesmo esforço que você tem para gerar um trabalho medíocre, é o mesmo esforço que você faz para gerar um bom negócio. Sim, isso é uma verdade. Não é? O que o destaca de um empresário do outro é essa percepção. Essa percepção está certamente enraizada nos grandes empresários. Bacana. Olha, gente, esse é o Rogério Vitor Campos, esse é o nosso Gente que Faz. Nós vamos para o nosso terceiro bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre o obsoleto, a inovação que torna as outras coisas e tecnologias obsoletas. E aí a gente entra no empreendimento que pode salvar o planeta
né, com um tom de sustentabilidade. Isso vai ser no nosso terceiro bloco, fica por aí, a gente já volta.